aluno mais dinheiro zero dívida tem uma postura diante do banco diferente. Então, o aluno mais dinheiro zero dívida não aceita nem o primeiro, nem o segundo e nem o terceiro não. Aluno raiz. Tem aluno que recebe um não e fica moadinho e a professora tem que ir lá falar, é assim mesmo, isso foi só uma derrota, vamos fazer de novo, vamos persistir, porque em nenhum momento eu falei para você que era fácil, eu falei que era simples, fácil não. E é simples sair das dívidas, só que é um processo e é um processo que não é fácil, mas é simples. E aí, a Claudete tinha um tipo de dívida, que é o CDC salário, que muito provavelmente muitos de vocês que me acompanham têm também, que até a Claudete, a gente teve muita dificuldade de conseguir uma renegociação dessa dívida. Então, a Claudete, ela marcou para mim o CDC salário, né? E por que eu falo que ela foi uma aluna raiz? Porque ao ver o cenário dela, porque o cenário que ela estava é que ela estava acorrentada ao Banco do Brasil. Talvez alguns de vocês estejam na mesma situação. O que quer dizer acorrentada ao Banco do Brasil? Ela tinha o Banco do Brasil como o único banco que o órgão dela pagava, ela tinha o Banco do Brasil com a maior dívida dela, tanto de consignado quanto de CDC salário, tinha o Banco do Brasil pegando direto da conta salário mais da metade não, acho que era 40% do salário dela, mais uma parcela bem grande do salário. Então, calcula a cena, você ganhar R$5.000, você colocar a sua empresa ou o seu órgão depositar o dinheiro na tua conta, R$5.000, e você fica com 2.000 para pagar aluguel, para morar, para comer, para se transportar. Então, assim, quando você entende que mesmo uma dívida muito complicada, como é o caso de dever para o banco que você tem recebimento de salário, que para mim é a situação mais complexa, porque você não tem para onde fugir. Teu salário cai lá e o banco tem várias artimanhas, né, vários respaldos, inclusive legais, não é ilegal, o banco ir lá e pegar direto na fonte, porque você assinou um documento dizendo que você autorizava o banco a descontar da conta salário. Isso significa que acabou? Que ela está acorrentada, presa para sempre? Não. Ela foi se movimentando, até que conseguiu afrouxar um pouco a corrente. Ela ainda está acorrentada ao banco, afinal de contas é o banco que ela tem dívida, as dívidas não têm como ser deixadas para depois, são dívidas vinculadas com o salário, só que agora ela respira, porque ela conseguiu uma boa folga das correntes, conseguiu reduzir o juro e está pagando por um valor até 3 vezes menor. Então ela economizou nessa parada aí, se eu não me engano, 25.000. Quando eu falo que mesmo os casos mais complicados, mesmo as situações onde você está mais encurralado com aquele banco, mesmo assim tem solução, mesmo assim tem uma estratégia de negociação, é porque não foi através de um jeitinho, foi muita insistência e principalmente montar uma estratégia para o caso dela, porque às vezes o caso da Claudete não tem nada a ver com o caso do Adriano, que é o segundo caso que eu vou trazer aqui. Então assim, o Adriano, funcionário de um governo do estado, também atrelado ao Banco do Brasil salário, não tinha para onde correr e ainda tinha vários outros consignados. Então, a estratégia que foi usada para ele foi totalmente diferente da estratégia utilizada para Claudete. Não adiantava ele ficar batendo, massacrando ali, querendo brigar com o Banco do Brasil, porque era uma briga perdida pela configuração dos empréstimos dele. Já estavam com taxas baixas, eram empréstimos de antecipação de imposto de renda, antecipação de 13º. Era um banco onde a relação já estava muito desgastada. Então, você tinha todo um cenário que fazer o que a Claudete fez não ia funcionar para ele. Então, lendo, aprendendo a estrutura de negociação, colocando o caso dele na mesa, ele colocando, não é a DAGE que monta o caso do aluno, é ele que monta o caso dele, fazendo um bom levantamento das dívidas, separando por tipo, que é o que vocês vão aprendendo aqui. Ele falou, opa, o Banco do Brasil funciona dessa forma, então, opa, para o meu caso, eu vou para outro caminho, vou pegar outra rua, esse caminho aqui está fechado. E aí ele foi atrás da portabilidade dos consignados, depois fez troca de dívida, depois fez mais trocas de dívida, conseguiu aí umas boas restituições de coisas que ele não precisava pagar, para pagar outras dívidas, para ficar com uma dívida só. Acabou todas as dívidas? Não, afinal, um cenário de superendividamento, uma pessoa não vai conseguir quitar todas as dívidas em 6 meses, mas é possível pagar por um valor até 3 vezes menor, porque o impacto que deu nas dívidas do Adriano foi muito grande.
grande, é coisa de 100 mil reais de redução de juros. Então, 100 mil reais, que quantos anos ele ia ter que ficar trabalhando para pagar esse juro para o banco se ele manteve as dívidas dele no cenário, tivesse mantido as dívidas dele no cenário que estava. Então, qual que é o papo reto que eu preciso ter com você aqui hoje, né? O jeito certo de negociar suas dívidas não é você pensar que você precisa arrumar 300 mil reais, arrumar 10 mil reais, arrumar 15 mil reais para ir lá e quitar essa dívida. Por quê? A gente sabe que se você está num cenário de endividamento, você juntar 5 mil, 10 mil reais, juntar R$ 1.000 às vezes, vai ser praticamente impossível para você. Então, o nosso primeiro movimento não é um movimento de quitar as dívidas. Por isso que eu falo, é possível pagar suas dívidas por um valor até 3 vezes menor. Eu não falei quitar suas dívidas, acabar suas dívidas, é pagar por um valor até 3 vezes menor. Então, quando um aluno tem um cenário como o da Claudete, uma pessoa que tinha uma dívida que ela ia pagar 80, 90 mil reais, e ela consegue uma negociação para pagar essa dívida por 20, 30 mil reais a menos, 10 mil que fosse, foi uma puta vitória, são 3, 4 meses de salário que a pessoa ia ficar trabalhando. Imagina você trabalhar um mês inteiro para dar o dinheiro na mão do banco. Então, o nosso objetivo sempre é olhar para os casos, olhar para as situações e buscar uma alternativa de pagar por um valor até 3 vezes menor. Então, eu trago os exemplos para você entender. Então, eu trouxe um exemplo de acorrentada totalmente com um banco só, que é o caso da Claudete. Então, ela estava lá com um monte de dívida no mesmo banco, uns 8, 9 contratos no mesmo banco. E você tem o caso do Adriano, que tinha dívida espalhada em um monte de lugar. Imagina uma fazenda com um pé de fruta em cada lugar. Então, a gente foi para uma outra estratégia. E aí, agora, eu trago um terceiro exemplo, que é o meu caso mais complicado, que eu sempre cito isso. Então, vamos lá. A partir do momento que eu entrei nesse caso mais complicado, que é esse terceiro exemplo que eu quero trazer para vocês, eram dívidas com bancos distintos. Era dívida com banco público, dívida com 2 bancos privados. Mais especificadamente, Caixa Econômica, Bradesco e Caixa. Caixa Econômica, Bradesco e Itaú. Caixa eu já falei. Caixa Econômica, Bradesco e Itaú. Quando você pega um cenário, provavelmente é o cenário da maioria de vocês aqui, que você olha para esse cenário e você fala, tá, por onde que eu começo? Quando eu peguei esse caso, que era um caso verdadeiramente complicado, em quantidade de dívidas, em tipos de contrato, eu falei, pera, o que é a primeira coisa que a gente faz? Separar as dívidas por consequência. E quando eu fiz essa separação, foi quando eu falei, essa dívida aqui, o banco não vai te processar por causa de 3 mil reais de cartão de crédito. Agora, esse banco aqui pode te processar por causa de uma dívida de 100 mil reais. E aí fica tudo mais fácil, porque mesmo que venha em algum momento do processo, como aconteceu com essa aluna minha, o desespero de querer negociar uma dívida pequena, eu sempre falava para ela, se você pegar o dinheiro que você guardou e ir aceitar uma negociação que vai te apertar, pode ser que amanhã esse outro banco faça alguma ação em cima, ação não judicial, tá? Ele tome alguma medida de cobrança mais grave e você é pega de calça curta, você não tem como negociar. Então, entender, eu trouxe esses casos para vocês para que vocês vão se identificando, para que vocês possam entender que mesmo que você deva um banco só, mesmo que você deva um monte de banco, mesmo que você deva os 3 bancos diferentes, um banco privado, um banco público e mais uma cooperativa, tinha cooperativa nesse caso também, mas era separado, então não trouxe aqui para citar. É possível resolver também.